Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sou o professor José Abraão, estou aqui para ministrar mais uma aula de ciências, a 10ª aula online da modalidade EJA, a primeira fase, terceira e quarta etapa. O tema é as reservas de água no Brasil e no mundo. A distribuição de água no Brasil ocorre de maneiras irregular, pois há localidades pouco povoadas e com muitas reservas, e outras com uma relação inversa. São conhecidos os números da distribuição da água no mundo. Apenas 3% de todos os recursos hídricos existentes no planeta são de água doce, própria para consumo. Para dificultar ainda mais a situação desse total de água doce existente, a maior parte encontra-se nas geleiras e no lençol freático. Por sorte, o Brasil possui a maior reserva mundial de água potável, com cerca de 12% do montante total, o que não necessariamente livra o país de sofrer com a falta desse importante recurso natural. Mesmo o Brasil tendo 12% de água potável, não estou dizendo que necessariamente vai livrar o país de não sofrer com a falta de água, certo? Mas é bastante, certo? É bastante água. Uma das grandes questões referente à problemática da água no Brasil está na localização geográfica da disponibilidade desse elemento. A distribuição da água no Brasil é naturalmente desigual, de modo que, justamente, as áreas menos povoadas do país é que concentram a maior parte dos recursos hídricos. Vamos conferir uma tabela a seguir que traz a relação entre densidade demográfica e a disponibilidade de água entre as diversas regiões do país. Nós temos aqui essa tabela que traz uma explicação em relação à Agência Nacional de Águas. Pesquisa essa feita no ano de 2010 pelo IBGE, que é a fonte. Temos aqui algumas regiões, como Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul. Nordeste, a densidade demográfica em habitantes por quilômetros quadrados é de 4,12. Já em concentração dos recursos hídricos do país, recebe cerca de 68,5%. Portanto, é perceptível que não é uma população tão grande assim em relação a habitantes no norte, em média de 4,12 habitantes por quilômetro quadrado. Mas em concentração dos recursos hídricos são quase 70%, ou seja, um grande montante. Já no Nordeste, temos cerca de 34,15 habitantes por quilômetro quadrado
e apenas a concentração dos recursos hídricos de 3,3%. Muito pouco para um montante maior. Já no Centro-Oeste, temos uma equivalência, cerca de 8,75 habitantes por quilômetro quadrado e com cerca de 16% de concentração dos recursos hídricos do país. Já na região Sudeste, nós temos 86,92% de habitantes por quilômetro quadrado e apenas 6% da concentração dos recursos hídricos do país. Muito pouco para uma quantidade maior de habitantes. Já na região Sul, nós temos 48,58 habitantes por quilômetro quadrado e apenas 6,5% de concentração dos recursos hídricos do país. Portanto, traz a sério aquela proposta inicial dita, que, na maioria dos casos, a concentração dos recursos hídricos do país não abastece toda a população. Em outros casos, tanto abastece quanto sobra, certo? E sobra bastante. Como podemos notar, a região norte, que possui uma densidade de apenas 4,12 habitantes para cada quilômetro quadrado, concentra quase 70% de todos os recursos hídricos disponíveis no Brasil. A maior parte desses recursos encontra-se nos rios da bacia do Amazonas e principalmente no aquífero Alter do chão, exclusivo dessa região e com um volume de água superior ao aquífero Guarani, que se distribui entre as demais áreas, exceto o Nordeste. A região nordestina, por outro lado, conta com uma densidade de 34,15 pessoas para cada quilômetro quadrado, ao passo em que detém apenas 3,3% de todos os recursos hídricos do país. O que seria mais do que suficiente se houvesse políticas públicas de combate à seca nessa área. Vale lembrar que é apenas uma parte do Nordeste, a região do polígono das secas, é que eventualmente sofre com a falta de água, e não a região nordestina como um todo. A região Centro-Oeste apresenta um melhor equilíbrio. Sua densidade demográfica apresenta uma média de 8,75 habitantes para cada quilômetro quadrado. A sua população total representa pouco mais de 6% no total da população brasileira. A região possui cerca de 15,7% dos recursos hídricos do país, relativamente bem distribuídos em seu interior, embora o Pantanal Mato-Grossense detenha a maior parte. Já o Sudeste conta com apenas 6% dos recursos hídricos do país e uma densidade demográfica superior aos 86 habitantes para cada quilômetro quadrado, média que se acentua muito nas áreas das grandes cidades, principalmente Rio de Janeiro, São Paulo e Belo Horizonte. A capital paulista é a que mais vem sofrendo com a seca, que se iniciou no ano 2014, embora as raízes do problema de baixa nos reservatórios sejam anteriores. Há, inclusive, uma disputa política muito forte entre Rio de Janeiro e São Paulo, envolvendo a transposição do Rio Paraíba do Sul. A região sul do Brasil, por sua vez, apresenta um desequilíbrio menor, porém, são menos preocupantes, com uma densidade demográfica de 48,58 habitantes por quilômetro quadrado e cerca de 15% da população brasileira. Os sulistas detêm cerca de 6,5% da água potável do país. Em geral, o que podemos observar é que, apesar da má distribuição da água no território brasileiro, mesmo as áreas com menor disponibilidade de água podem ser corretamente abastecidas se existirem planejamentos e ações públicas de interesse social. Desafio. O Brasil possui a maior reserva mundial de água potável? Sim ou não? Se você prestou atenção, compreendeu perfeitamente
os conteúdos abordados nesta aula, você não vai ter dificuldade para responder esse desafio. E vai responder da seguinte forma: o Brasil possui maior reserva mundial de água potável? Sim ou não? Desde já agradeço a todos pela atenção. Não esqueçam de deixar o like, se inscrever e compartilhar. Fiquem todos com Deus e até a nossa próxima aula online.